Estava se perguntar, mas de que ponto é que o Brasil é tão expansivo assim, é tão expansivo até o ponto de ter toda a terra? Mas essas terras, afinal de contas, foram tipo, era afinal de contas o espaço brasileiro também, inclusive também aqui em África e aqui em Angola. Eu estava se perguntar, mas como é que Cabinda vai pertencer a Angola, vai pertencer ao Brasil, se está distante? E como é que aquelas ilhas vão pertencer ao Brasil, se estavam um bocadinho assim, um pouquinho mais longe do Brasil? Mas afinal de contas pertenciam ao Brasil, por isso é que o Brasil é tão grande. Eu estava a ponto especial, eu disse não, eu ainda vou fazer esse vídeo com o pessoal, vou assistir esse vídeo com o pessoal para nós reagir, para nós ver, vou dando alguns toques. Afinal de contas também o Uruguai também era o conjunto que estava aí. Já houve disputa naquele tempo e eu também não sabia. Eu fiquei muito expectante, senão vou ainda reagir esse vídeo aqui porque me deixou muito expectativo. Então vou ter que reagir esse vídeo. Então assim pessoal, o vídeo vai ser esse que eu vou reagir hoje. Espero que ative o sininho das notificações. Não se esqueça pessoal, partilha com mais gente para nos angariar mais família e mais pessoas, que é muito importante para a nossa jornada, tá pessoal? Para quem quiser ajudar o canal, temos aqui o link da descrição onde tem o PayPal. Quem quiser fazer a doação, não importa qual é reais que você tem, se é 1, 2, você quem sabe. Então já se inscreva no canal, vamos pro vídeo e vou reagir pessoal, sem mais demora, vamos. Mesmo após sua independência, o mapa do Brasil mudou consideravelmente, aumentando e diminuindo de tamanho. Este mapa, por exemplo, de 1843, mostra a menor área que o Brasil já teve desde sua independência. Além deste mapa histórico, daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês mais alguns mapas de como o território brasileiro poderia ser bem diferente do que conhecemos hoje. O Brasil é mesmo um país gigante pela própria natureza. Seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados o transformam no quinto maior país do mundo, abrigando uma grande diversidade de biomas e temperaturas, que variam de alguns graus negativos até níveis de calor dignos de desertos escaldantes. Não é exagero afirmar que o Brasil é um país com dimensões continentais, e alguns de seus estados são tão grandes quanto países inteiros, ou até mais que isso, como é o caso do Amazonas, uma das maiores subdivisões do mundo. Mas você sabia que o Brasil poderia ser ainda maior? Mesmo antes de ser um país independente, o Brasil controlou diversos outros territórios, ou esteve muito próximo disso. Esse é o caso, por exemplo, da província Cisplatina, que corresponde ao atual Uruguai, e que seria o pedaço de terra mais rico do Brasil, caso não tivesse se tornado independente. Hoje você vai conhecer 5 territórios que poderiam fazer parte do atual território brasileiro e que mudaria de forma considerável o mapa do Brasil, bem como sua economia, cultura, história e, claro, sua importância geopolítica. Número 1. Esta é a parte mais curiosa que eu quero saber agora. Vamos ver, o Brasil é muito expensivo, yeah? Vamos. Uruguai. Começamos pelo já citado Uruguai, que provavelmente é o caso mais emblemático da lista. Primeiro, porque ele efetivamente fez parte do Brasil antes e depois do Grito do Ipiranga, sendo chamado na época de província Cisplatina. Essa história começa em 1816, quando Portugal decidiu invadir o atual território do Uruguai, iniciando um conflito que só se encerraria em 1821, com a completa anexação da província ao território brasileiro. Este evento se deu com a aceitação inicial dos uruguaios, quando da realização do Congresso Cisplatino. Algumas peculiaridades ficaram acordadas nesse congresso, como o uso do espanhol como língua oficial na nova província lusitana. No ano seguinte, o Brasil se tornou independente de Portugal e, assim, a província Cisplatina se desvinculou por completo do governo de Lisboa. Bem, na verdade, as coisas não seguiram exatamente dessa forma, uma vez que a capital, Montevidéu, logo liderou uma rebelião contra o governo brasileiro, contando com o apoio militar dos antigos voluntários reais, soldados leais a Portugal, que lutaram na campanha de 1816. Foi só depois de um cerco promovido pelos brasileiros, que duraria até 1824, que os uruguaios aceitaram fazer parte do Brasil. Essa situação, contudo, só se manteve até o ano seguinte, quando se iniciou a Guerra Cisplatina, que culminaria com a independência do Uruguai, garantida por uma intermediação da Grã-Bretanha. Se o Uruguai não tivesse se tornado independente do Brasil, ele não seria apenas o novo extremo sul do país, mas também o atual estado mais rico do Brasil.
A província cisplatina teria, na verdade, a população mais rica do país na atualidade, com um PIB per capita de R$120 mil, superando até mesmo o do Distrito Federal e sendo 10 vezes mais rico que o Maranhão, o atual estado mais pobre do Brasil. Oh, Além disso, o território... como é que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil? Por que será? Será que não tem recursos necessários? O que falta no Maranhão? Não produzem, será? Mas produzem qualquer coisa. Vamos continuar esse vídeo um bocadinho longo, vamos continuar. O território uruguaio colaboraria com o PIB brasileiro em mais de 70 bilhões de dólares. Algo que faria o Brasil superar a Itália atualmente como a 8ª economia do mundo e se aproximar bastante da França na posição seguinte. Nesta lista, acho que eu não sei se a Forbes ou a revista que faz isso está mesmo certa. Acho que o Brasil não deverá estar aqui no 8º lugar, não? Acho que o Brasil deverá estar mais ou menos em 7º ou deverá estar em 6º lugar. Mas eu não sei, mas o Brasil tem muita potencialidade e produz muito também. Vamos lá, vamos continuar a ver a história, vamos continuar a ver. Mas, se o Uruguai realmente não tivesse se tornado independente, será que o espanhol continuaria sendo a língua falada na província? E o Brasil teria 2 idiomas oficiais? Só nos resta... Neste caso, deverá ter dois idiomas. Já que tem o português e o espanhol. Sim, claro. Imaginar. Número 2, Guiana, região do Pirara. O caso da Guiana ou Guiana é bastante conhecido e já foi até tema do vídeo mais visualizado aqui do canal, sobre a Guiana, o país que roubou um pedaço do Brasil. Essa contestação territorial é ainda mais antiga do que a do Uruguai, tendo suas raízes no início do século XIX. Nas décadas seguintes, desentendimentos entre o Brasil independente e as possessões britânicas na América do Sul levaram a sucessivas tentativas de se estabelecer as fronteiras entre os dois países. Algo que se tornou um completo fracasso. O principal ponto de discussão era a região do Pirara, uma área com mais de 30 mil quilômetros quadrados, maior que o estado de Alagoas. A resolução do caso só se deu em 1904, com a arbitragem do rei Vítor Emanuel da Itália. De acordo com essa decisão, muito questionada pelos brasileiros, a Grã-Bretanha recebeu 20 mil quilômetros quadrados da região disputada, restando para o Brasil os 13 mil quilômetros do território a oeste do rio Maú, a fronteira natural. Ao abrir mão da maior parte desse território, o Brasil também perdeu uma grande quantidade de recursos minerais, que hoje são explorados pela Guiana independente. É curioso pensar também que essa região contestada faz parte, na atualidade, da chamada Guiana Essequiba. Território esse também contestado, só que pela Venezuela. Será que o Brasil teria disputas territoriais com a Venezuela se a região do Pirara ainda fizesse parte do território brasileiro? É, claro. Número 3, Guiana Francesa. Nota, tanto a pronúncia Guiana ou Guiana estão corretas. Desde o início do século XVIII, a parte do território atualmente correspondido pelas Guianas foi alvo de contestação entre portugueses e franceses. Por ser uma região densamente coberta por florestas, era difícil delimitar fronteiras claras entre os territórios de ambos os colonizadores. O Tratado de Utrecht colocou fim a algumas disputas. Porém, os termos acordados eram bastante ambíguos no que se refere a quais rios delimitavam as fronteiras entre as colônias portuguesas e francesas. Nascia aí a questão do Amapá, que só seria resolvida em 1900 por meio de uma arbitragem suíça. Se as reivindicações da França tivessem prevalecido, o Brasil perderia não apenas o atual estado do Amapá, como também o norte do Pará e do Amazonas. Ou seja, 500 mil de quilômetros quadrados ao todo. Contudo, a decisão final foi majoritariamente favorável ao Brasil. Só não foi uma vitória completa para o Brasil, porque o pleito brasileiro considerava um trecho de fronteira praticamente reta, ao norte das montanhas Tumucumaque. A arbitragem, contudo, decidiu usar essas montanhas como fronteira natural, situando a separação entre os territórios mais ao sul, fazendo com que o Brasil deixasse de possuir essa pequena região a partir de então. Número 4, Bolívia. Do ponto de vista geográfico, o caso da Bolívia é, sem dúvidas, o mais importante dessa lista. Eu também já falei desse tema aqui no canal, no vídeo
o país que tentou fazer parte do Brasil. Nesse vídeo você vai conhecer a história por completo, mas vale a pena fazer aqui um breve resumo sobre como o Brasil quase conseguiu sua tão desejável saída para o Oceano Pacífico, ainda no começo do século XIX. Sim, naquela época, o território, que hoje é a Bolívia, ainda tinha uma saída para o mar. Em 1821, as tropas de Simão Bolívar e Antônio José Sucre promoviam a independência de vários territórios espanhóis, desde a Venezuela rumando para o sul. Nessa época, os governantes do Alto Peru, território também conhecido como Província de Charcas, solicitaram a Dom Pedro I que invadisse seus territórios e os reclamasse para a coroa portuguesa, antes que os revolucionários republicanos o fizessem. Porém, antes mesmo que algo fosse feito nesse sentido, o processo de independência do Brasil tomou as atenções do príncipe português e futuro imperador, que abandonou as solicitações da província de Charcas, a qual terminaria por ser a base da atual Bolívia. É certo que, caso o Brasil tivesse mesmo invadido os territórios do Alto Peru, sua área total teria crescido de forma substancial. Contudo, não é possível mensurar de quanto seria... E uma das coisas também que eu estava a ver aqui, acho que se o Brasil tivesse essa toda a conexão toda com essas terras perdidas, com esses países todos perdidos, é claro que nesse momento seria o número do mundo avançado dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Eu acredito que seja, porque com o número de tanta riqueza nesses países que se encontram, se pertencesse ao mesmo local que o Brasil, que se pertencesse ao mesmo conjuntura do Brasil, teríamos nesse momento o Brasil com 30, 31, 36 estados. E era mais grande consideravelmente, territorialmente. É isso, vamos continuar. Esse acréscimo territorial. As áreas que solicitaram a intervenção portuguesa representam apenas uma parte do atual território boliviano. A verdade, porém, é que, na sequência do movimento de independência protagonizado por Simão Bolívar, o território boliviano se expandiu de forma considerável. A Bolívia, da primeira metade do século XIX, contava com áreas que foram posteriormente cedidas ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai. E a parte mais triste dessa história, para os bolivianos, foi a perda de sua costa no Pacífico para o Chile. Costa essa que, por pouco, não pertenceu ao Brasil. Mas, será que o Brasil manteria todo esse território após invadir a... Pessoal, olha só para esse território como é que ficaria. Seria uma grande vantagem para o Brasil e seria muito mais grande com 30 e tal estados. É muito engraçado que o Brasil seja assim. Olha só nessa mapa aqui, como é que iria ficar se fosse naquele tempo, iriam se consertar tudo. É muito engraçado. Vamos continuar. Província de Charcas? Só nos resta imaginar. Número 5, Cabinda. E agora chegamos ao número 5 da lista, Cabinda. Esta é a parte mais curiosa agora. Agora é que vai começar a curiosidade. Cabinda! Aqui em Angola, já isso que eu queria saber. Vamos ver como é que se tornaria parte do Brasil. Vamos ver, é muito curioso. O Brasil é nada. Vamos continuar. Mas calma, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns bônus. As possibilidades territoriais do Brasil vão além da América do Sul. Na verdade, o Brasil, recém-independente de Portugal, se aventurou no colonialismo africano numa pequena região que hoje pertence a Angola, chamada de Cabinda. Essa província é um escrave angolano, separado do território principal do país por um pequeno corredor de terra que pertence à atual República Democrática do Congo, que liga este país ao Oceano Atlântico. Em 1827, por intermédio da Grã-Bretanha, o Brasil assumiu o Porto de Cabinda, que até então estava sob controle exclusivo português. Para tanto, o Império do Brasil determinou a criação da Divisão Naval do Leste, que ficaria responsável por controlar o pequeno território. Para quem não sabe, Cabinda é uma das províncias daqui de Angola. Angola tem 18 províncias. Olha, Cabinda é uma das províncias que está aqui no topo de Angola. É uma das províncias estratégicas, uma das províncias que tem também petróleo. Então, é muito difícil desvincular o Cabinda. Não sei como é que foi naquele momento, né? Mas Cabinda tem petróleo e tem a maior floresta, uma das 5 maiores florestas, ou seja, uma das 2 melhores florestas de África.
a floresta do Mayombe. Então, a Cabinda é muito rica e além de petróleo e a floresta, ainda tem alguns outros recursos, né? Eu acho que se o Brasil pertencesse, ou seja, se Cabinda pertencesse ao Brasil, acho que seria muito melhor. É isso que eu acho. Não tem como. Vamos continuar. E por vistoriar os navios que saíssem do porto em direção ao Brasil. A ideia seria cumprir a determinação dos britânicos, que estipularam o ano de 1830 como a data limite para que o Brasil fizesse cessar o tráfico negreiro de uma vez por todas. Contudo, com o fim da Guerra Cisplatina, o Império do Brasil decidiu desmobilizar a Divisão Naval do Leste, entregando Cabinda de volta aos portugueses. Também, neste caso, é impossível saber qual seria o futuro desse território ultramarino brasileiro. Como praticamente todos os países africanos se tornaram independentes durante o século XX, é pouco provável que o Brasil mantivesse Cabinda até os dias atuais. Ainda assim, o mais certo é que esse território permaneceria sob domínio brasileiro por muito tempo. O fator que motivou a presença brasileira na África, ou seja, a escravidão, continuaria existindo no Brasil até 1888. Só que, em 1885, a Conferência de Berlim, realizada entre as potências imperialistas, determinou a cessão do citado corredor de terra ligando o território belga ao Oceano Atlântico, separando Cabinda do restante do território de Angola. Nessa situação, não... É muito curioso. Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que se o Brasil entrasse também naquela corrida, né? Se pudesse mesmo que atingir a Cabinda, dizer que não, Cabinda é uma parte do Brasil, então nós vamos ocupar. Acho que o Brasil, Cabinda nesse momento estaria mais desenvolvido, porque contando com as experiências que nós estamos até agora, acho que Brasil seria uma das soluções naquele momento. Acho que Cabinda se deveria se juntar ao Brasil naquele momento. Se as terras fossem concedidas ao Brasil, acho que Cabinda seria muito evoluído do que está atualmente nesta atualmente essa plenitude que nós temos agora. Acho que seria muito bom que a Cabinda tivesse aí tipo colado com o lado do Brasil. Acho que seria muito bom, mas por fatores que já se dizem aqui, alguns fatores que aconteceu, não sei exatamente como é que se deveria ter se gerido essa toda a constatação, mas acredito que Cabinda seria muito melhor estar ao lado do Brasil. Tá a ver? Eu acho. Vamos continuar. Faria sentido retirar o Brasil dessa província e devolvê-la aos portugueses, uma vez que a separação territorial selaria a separação colonial dos dois territórios. Pois é, se a história fosse apenas um pouco diferente, talvez Dom Pedro II tivesse participado da Conferência de Berlim, ao lado de Otto von Bismarck e de outros diplomatas europeus. Número 6. Bônus. Depois de termos citados os 5 territórios que poderiam ter mudado o mapa do Brasil e espalhado suas posses territoriais por outro continente, vale a pena citar, como bônus, outros 3 territórios ultramarinos que talvez pudessem entrar nessa lista. Estamos falando das ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, que hoje pertencem à Grã-Bretanha, mas que foram originalmente descobertas por navegadores portugueses entre 1501 e 1504. Bem, só pelo nome Tristão da Cunha já dá para imaginar quem foram os descobridores. Sim, a história desse conjunto de ilhas é tão antiga quanto a do Brasil. Porém, Portugal não se interessou por colonizar esses territórios de forma permanente. Assim, a Grã-Bretanha consolidou o seu domínio sobre as ilhas entre os séculos 17 e 19. Agora, se o Reino de Portugal resolvesse colonizar essas ilhas e mantê-las consigo por todo o período colonial, será que elas poderiam fazer parte do território brasileiro após sua independência? Bem, podemos usar o exemplo do Atol das Rocas. Um fato curioso, eu acho que se você vê nesse triângulo que está aparecendo aqui, dessas terras que estão aqui, esses ilhéus, acredito que seria muito bom se juntarem ao Brasil, porque terão um Brasil não só continental, tipo da ilha também, visitar também outra parte do Brasil. Seria muito bacana e muito bom. Acredito que seria muito bom. Eu não sei o que se passou naquele momento, mas o Brasil é muito grande, seria muito bom ainda. Vamos continuar. Para ilustrar esse ponto, esse atol foi descoberto pelos portugueses em 1504 e nunca foi formalmente cedido para o Brasil após sua independência. Porém,
por sempre ter sido considerado parte do território brasileiro, como todas as demais posses portuguesas ligadas à América do Sul, o atol das Rocas passou ao controle imediato do recém-criado Brasil. Esse atol fica a 267 quilômetros de Natal, mas há um exemplo ainda menos conhecido, o das ilhas de Trindade e Martim Vaz, os territórios mais isolados do Brasil. Essas ilhas também pertenciam a Portugal, mas foram automaticamente cedidas ao Brasil com a independência. Muitos brasileiros até se esquecem que essas ilhas pertencem ao Brasil e que quase caíram nas mãos dos britânicos. Pois é. Ok, mas o arquipélago de Trindade e... Será que tem brasileiros que visitam essas ilhas? Já habitam lá pessoas, né? Deixa-me saber aqui nos comentários se já habitam lá pessoas nessas ilhas. Eu não sei por acaso, mas essas ilhas dá para ser muito bem aproveitadas. Se já vivem lá pessoas e se é mesmo já território brasileiro, acho que são muito aproveitados. Mas eu nunca ouvi falar de nada, nem na internet, nem nas mídias. Nunca ouvi falar dessas ilhas que já foram ocupadas. Só isso, mas é de outros estados brasileiros. Mas essas ilhas nunca fiquei sabendo. Me deixa aqui saber nos comentários. Martim Vaz fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo, enquanto que a ilha de Ascensão fica a 2.500 quilômetros da costa da Paraíba e Tristão da Cunha fica a 3.500 quilômetros da costa de São Paulo. Se parece absurdo o Brasil ter um território ou alguns territórios tão distantes, considere o caso da Ilha de Páscoa ou Rapa Nui, que pertence ao Chile. Essa ilha era habitada por povos polinésios séculos antes da chegada dos primeiros europeus, os holandeses, em 1722. Em 1888, a ilha foi anexada pelo Chile, mesmo se localizando a 3.700 quilômetros de distância de sua costa. Além do Chile e Reino Unido, alguns outros países como França, Estados Unidos e Austrália também possuem territórios a milhares de quilômetros de suas costas. Disputa de terra. Por isso, não é um absurdo imaginar que, de alguma forma, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha poderiam fazer parte do território brasileiro na atualidade. Como citado no início, aqui vão alguns mapas alternativos do Brasil, caso a história tivesse tomado outro rumo. Neste mapa, vemos o Brasil com os territórios do Alto Peru, atual Bolívia, e uma costa no Pacífico. Em seguida, adicionamos a província Cisplatina, e agora adicionamos a ilha de Ascensão, ou, por que não também, a ilha de Santa Helena e Tristão da Cunha. E agora, a Guiana Francesa e a região do Pirara. E pronto, esse seria o mapa do Super Brasil, com todos os territórios. Pessoal, vê como é que iria de ficar o Super Brasil. Pessoalmente, se Brasil já que está nesse momento que tem 27 estados, já é bem grande e respeitado no mundo, tendo belezas artificiais e montanhas, infraestrutura remodelada. Meu Deus, já imaginaste com essa tomada essas outras terras, como é que irá de ficar esse Super Brasil? Olha para essa mapa, como é que irá de ficar com essa anexação dessas outras terras que foram perdidas. Ai, meu Deus. Pessoal, eu não imaginava. Brasil muito, muito grande mesmo. Vamos acabar o vídeo. Aqui mencionados. E com uma costa no Pacífico, não é absurdo imaginar que o Brasil poderia até mesmo ter passado à frente do Chile e anexado a ilha de Rapa Nui também. Seria muito com esse grande, mapa, pessoal. Esse novo Super Brasil seria lar de vários outros povos nativos e teria mais fusos horários que os Estados Unidos. Palavras finais. Como seria o Brasil de hoje se todos, ou pelo menos alguns desses territórios fizessem parte de seu território? Bem, é impossível responder essa pergunta de forma precisa. O que dá para imaginar é que, provavelmente, o Brasil não conseguiria manter todas essas províncias e acréscimos territoriais por tanto tempo assim. As diversas ondas de independência que varreram o mundo nos séculos 19 e 20 e as pressões da ONU para a descolonização certamente levariam o Brasil a abrir mão de parte ou de todos esses territórios, principalmente Cabinda na África. É verdade. Porém, ainda que se tornassem independentes, essas regiões teriam mudado e muito a história brasileira, por conta de fatores econômicos, políticos e culturais. Os recursos minerais da Bolívia e do sul da Guiana Francesa e a capacidade agrícola do Uruguai, as possibilidades do comércio africano
e mesmo a importância geopolítica das ilhas do Atlântico teriam um peso enorme no desenvolvimento do Brasil. Ainda assim, essa reflexão nos leva também a uma provocação. Será que o Brasil precisaria contar com essas possíveis posses territoriais para se desenvolver? Ou seu extenso território atual já não seria o suficiente para transformá-lo em um dos países mais ricos do mundo? E aqui... Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam? No meu ponto de vista, eu acho que o Brasil seria muito mais grande ainda, né? Porque o Brasil estaria se associando naquele momento, pode ser que nesse momento estaria já a competir com os Estados Unidos para quem vai liderar tipo, essas ondas de potencialidade e tudo muito mais. Acho que com essa concepção de terra, eu acredito que o Brasil seria mais grande e o país mais respeitado do mundo, que já é respeitado, mas por questão de território, acho que o Brasil teria mais territórios, tendo o Uruguai, que tem uma enorme também potencialidade na agricultura e outros tipos mais, né? Acho que acrescentar mais no Brasil, que já é rico. Ai meu Deus, seria muito bom. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Partilha com mais gente, pessoal. Temos aqui o link na descrição de tem o nosso PayPal para quem quiser fazer doação no canal para ajudar a melhorar a infraestrutura, tá? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas assista até o final e me deixa saber nos comentários o que você achou. O vídeo de hoje foi esse, até o próximo vídeo.